Muito boa tarde. O município de Lagoa Vermelha inicia nesse momento a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. Evidentemente que a gente faz um preâmbulo para informar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é dentro do mecanismo das 3 leis constitucionais, a orientadora para o orçamento do ano que vem. Então, tudo que nós estipulamos e tabulamos para a Lei de Diretrizes Orçamentárias servirá de base para a confecção da lei orçamentária do ano que vem. Próximo slide. Próximo. Bem, então essa é a estrutura das leis de planejamento orçamentário. Então, apresentamos no final do mês passado a PPA, que ainda está tramitando dentro da Câmara Municipal, que é uma programação para 4 anos. Agora apresentaremos então a LDO, que serão as metas a serem atingidas para o ano que vem e as diretrizes do orçamento do ano que vem. E em outubro deste ano apresentaremos a Lei Orçamentária Anual com os valores que serão efetivamente utilizados no exercício de 2026. Próximo. Alguns principais objetivos da LDO. Isso comporá o projeto de lei que será apresentado à Câmara na data de amanhã. Então, a LDO, ela define metas e prioridades da administração pública, como as despesas de capital para o ano seguinte, o subsequente. Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Ela dispõe sobre alterações na legislação tributária. Ela faz um elo de ligação no planejamento de médio prazo da PPA e um planejamento de curto prazo instituído pela LOA. Nós temos também, dentro dos dispositivos da LDO, as metas e prioridades da administração, baseados no plano de governo da atual gestão, que serve de orientação para a lei orçamentária. Compõe também na LDO o que estará na LOA, como a classificação completa de receitas, despesas, órgãos e anexos, valores da dívida pública municipal, reserva de contingência, que são valores constantes no orçamento que ficam para servir de sobra orçamentária para compor qualquer despesa não prevista. Nós temos também as disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários, como a concessão de aumentos, criar cargos, admissões, limites estabelecidos para a despesa total de pessoal, sempre analisado e auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós temos estabelecimento de horas extras, nós temos também estabelecimento de despesas de pessoais com uma limitação, em caso de emergência, riscos ou essenciais. Também temos o equilíbrio entre a receita e a despesa, critérios e formas de limitação de empenho em caso de dificuldade financeira em virtude de uma queda de arrecadação ou uma falta de recurso a nível federal, estadual. Também temos as normas relativas ao controle de custos e avaliação de programas, que significa, então, o que nós temos estabelecido dentro do programa de governo. Dentro da LDO, a gente também pode estipular também um percentual de avanço em relação ao que foi pré-estabelecido na PPA. Temos também, e principalmente, as condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, como aquelas autorizadas em lei específica, a que tem atendimento direto ao público, de forma gratuita ou com ou sem prestação, contra prestação direta, subvenções, contribuições e auxílios. E dentro disso, passamos diretamente às receitas pré-estabelecidas para 2026. Essas são as receitas consolidadas, somando as receitas que comporão a parte da Prefeitura e do regime de previdência do RPPS. A Câmara, evidentemente, não possui receita própria, mas está pautada e calculada dentro dos valores da Prefeitura.
Então, o que temos de receitas correntes calculadas para o ano de 2026? Nós temos 188.509.665 distribuído ali por impostos, contribuições ao RPPS, receitas patronais, receitas de serviços, transferências correntes, que são os recursos que vêm de outras esferas, e outras receitas correntes. Temos receitas de capital de um cálculo de R$700. Essas seriam principalmente as receitas de alienação de bens do município. Como ainda não há uma previsão em relação à possível alienação para o ano 2026, faz-se uma estimativa mínima de R$700. E nós temos as deduções do Fundeb, que subtraem os valores que estão nas transferências correntes. Ela vai perfazer um valor de receita para o ano 2026 de 175.766.646,40. Passamos logo em seguida para o cálculo das despesas, levando também, evidentemente, em consideração que essas despesas são as despesas consolidadas. Nas despesas consolidadas, nós temos como despesas correntes 168.969.826, divididas em pessoal e encargos. Saliento que esse valor que está em pessoal e encargos é uma estimativa geral, levando em consideração horas extras, contribuições patronais, valor de salários, vencimentos. Então, são valores previstos a serem possivelmente também revistos. Juros e encargos da dívida, que são os valores que o município paga em relação aos seus financiamentos internos. Cito eles como a parte da Presidente Vargas, da Suzana, aquele do Finisa que nós fizemos há 2 anos atrás, que serviu para fazer o novo distrito industrial, e outras despesas correntes, que são as despesas de manutenção da máquina pública municipal. De despesas de capital, que são as despesas de obras e investimentos, nós temos previsto 6.796.819. Esse número efetivamente pode ser alterado se aquela possibilidade de financiamento que o município tem com o Banco do Brasil se efetivar. Aí, evidentemente, que alteram os valores também calculados para a lei orçamentária. Nesses valores que nós temos ali, nós temos investimentos 4.123.000 e amortização da dívida, é a mesma dívida que eu falei anteriormente em relação aos financiamentos que nós tínhamos, 2.293.882. O total das despesas orçamentárias ficou em 646, ali um pequeno número de errado, 646,40, mesmo valor da receita. Agora nós temos as despesas por entidades. Aqui nós dividimos aquele valor consolidado das despesas em entes. Então a prefeitura ficou com 143.612.634. A parte do RPPS ficou em 28.121.562 e a da Câmara 4.033.000, como previsto para o ano de 2026. E para finalizar, um pequeno apanhado em relação às despesas por secretaria. É sempre interessante analisar como é a estrutura básica das despesas do orçamento para o ano que vem. Então, nós temos ali do gabinete do prefeito. O cálculo final do gabinete, o custo previsto do gabinete do prefeito é 4.667.910. Nisso ele envolve a Secretaria-Geral de Governo, a Procuradoria Jurídica, o controle interno, a regulação fundiária e habitação, que é uma novidade em relação à lei que foi aprovada esse ano, que agora aumentou a sua atividade, que passa também a englobar as despesas de habitação que eram da assistência social, a Defesa Civil e o Fundo da Criança e Adolescente. Aí, em seguida, nós temos as despesas da Secretaria de Planejamento, que terá um valor de 1.755.000.
Nós temos a Secretaria Municipal de Administração, que tem um valor de 18.961. Nesse valor aqui, ela possui os encargos administrativos, que são os encargos que nós pagamos, os financiamentos, que são todos feitos pela administração. Nós temos a Secretaria da Fazenda, que tem um valor de 4.555.451. Logo a seguir, nós temos o Desenvolvimento Econômico, que engloba também o Turismo, e o Departamento de Turismo, e a Segurança Pública, que tem um valor previsto de 1.743.000. Secretaria de Agricultura, tendo o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o Fundo Agropecuário e a manutenção das estradas e pontes e saneamento de resíduos sólidos, com um valor de 13.282.000. Temos a Secretaria Municipal de Obras, com um valor previsto de 12.630.000, aqui envolvendo toda a infraestrutura urbana e o Departamento de Trânsito. A Secretaria Municipal de Educação, que tem um valor previsto de 45.318.000, muito impactado pelo Fundeb, que tem 26.234.000. Aqui também dentro da Secretaria de Educação nós temos o Fundo Municipal de Cultura, Departamento de Cultura, Departamento de Esportes. A Secretaria de Saúde, com 34.408.000, dividido entre recursos federais, estaduais e os recursos do próprio município. E, finalmente, a Secretaria de Assistência Social, que agora, sem a presença da habitação, concentra-se principalmente no Fundo Municipal de Assistência Social, com um valor total, junto com os valores da assistência normal, de 6.287.316. Muitos desses valores a gente tem impactado na questão da despesa, que nós ainda temos aguardando o cenário econômico do município e do mundo em relação às taxas do governo Trump, em relação ao cenário que pode vir a acontecer entre aumentar os impostos sobre as exportações, o impacto que vai ter em relação à agricultura nesse momento, que consequentemente haverá também possivelmente uma alta de preço no Brasil, com menor crescimento econômico e possivelmente uma elevação também dos custos de produtos. Isso tudo impacta na cadeia da venda, da compra, dos impostos a serem arrecadados e repassados aos municípios. Bem como também nesse ano de 2026 há uma mudança, a implementação da reforma tributária no Brasil, que muda o regime de impostos, que também não sabemos qual vai ser o cenário que está sendo delineado para 2026. Feita essa análise, feita essa ponderação, não há como, nessa confecção da lei de diretrizes orçamentárias, nós não temos efetivamente o direcionamento de obras que o município vai fazer para 2026. Isso nós vamos fazer em relação à lei orçamentária anual. Mas, evidentemente que a participação popular para o estabelecimento dentro do plano de governo das obras que foram previstas para ser feitas nos 4 anos, é importante que a população também se posicione em relação ao que é prioritário, quem sabe, neste segundo ano de exercício do governo municipal. Eu vou colocar a palavra à disposição dos presentes aqui na audiência para qualquer argumento ou dúvida que tenha a respeito dessa simples apresentação nesse momento. Boa tarde a todos. Boa tarde, especialmente ao Juliano, que está dando uma bela explicação, aos colegas vereadores que estão presentes, os internautas que nos acompanham, o Ricardo, os assessores, a Anne, sobre a habitação. Ela foi dividida, a secretaria, correto? Nós tínhamos toda a gama de trabalhos da habitação era ligada à assistência social. E agora ela foi reprogramada e foi trazida para a regularização fundiária.
Então, a maneira que a regularização fundiária vai começar a trabalhar agora, a partir de 2026, não, já está trabalhando, Sim. mas com um orçamento próprio para a habitação em 2026, também é uma coisa que nós vamos ter que analisar como é que vai funcionar. Não né? tem valores hoje. Já tem valores agregados ao departamento. Agora, os projetos a serem feitos pelo departamento, tirando a situação da regulação fundiária, como a questão de novos loteamentos e a concessão de benefícios, a melhorias habitacionais das pessoas, isso aí vai ter que ser programado na lei orçamentária, com, evidentemente, a participação dos colegas lá. Obrigado. Saliento que a apresentação estará disponível no site da Câmara e qualquer pessoa, ou membro da comunidade pode fazer a sua demanda, o seu pedido, a sua informação, a sua dúvida diretamente no site, na página do Facebook da Câmara, e que prontamente iremos respondê-la diretamente. Pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui, as pessoas que estiveram visualizando esse vídeo, e qualquer coisa, estamos à disposição na Secretaria da Fazenda para mais informações. E saliento, participem dessas audiências públicas, principalmente na próxima, que é da lei orçamentária, onde a gente evidentemente chama que as entidades e as pessoas que representam entidades de classe se façam presente com as suas demandas. Muito obrigado pela participação e até a próxima.